Olá, meu nome é Marcos Vinícius, sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, sou também pesquisador de iniciação científica pela FAPESB. O projeto qual vou estar apresentando ele se chama Comunicação, Cultura e Saúde, Vozes Polifônicas nas Representações do Coronavírus, uma análise dos jornais A Tarde, O Globo e Folha de São Paulo. Esse projeto tem por objetivo compreender as estratégias discursivas da imprensa brasileira para operar a representação da pandemia do coronavírus no Brasil. O jornal qual me dispus a desbruçar, sobre a análise do material foi o jornal Folha de São Paulo, compreendendo que é um jornal bastante tradicional da mídia brasileira e também é o jornal impresso de maior circulação do Brasil. É essencial que esse jornal ele seja contemplado com essa análise, né? Antes de chegarmos e analisarmos o material em si, foi preciso estabelecer alguns critérios para chegar a esse corpus final. Os critérios seriam ser uma manchete de capa, ser uma matéria relacionada à pandemia da Covid-19, ter sido produzida entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2020, ser um acontecimento bastante relevante e importante no ano 2020 e também ser uma matéria comum entre os jornais, né? Chegamos a um número bastante extenso de matérias, portanto precisou-se definir um outro critério, né? Estabelecemos que seria selecionado uma ou duas matérias no máximo por mês analisado, e aí chegou-se ao número de 14 matérias do Folha de São Paulo referentes à pandemia da Covid-19, respeitando todos esses critérios já citados, né? E aqui eu vou dar destaque a três matérias que conseguem demonstrar um pouco de como foi a produção de significados a partir, da cobertura do Folha de São Paulo da pandemia da Covid no Brasil. A primeira matéria é datada de 17 de abril, é referente da missão do Luiz Henrique Mandetta. Ela é uma matéria bastante significativa e importante no ano 2020, porque ela marca, né, algumas questões que são importantes, como quem são os atores, né, nessa pandemia, qual é os termos significantes no jornal, qual o posicionamento do jornal frente aos acontecimentos, né? Essa matéria ela é bastante extensa, ela ocupa pouco mais de 2 páginas, cerca de 2 páginas do jornal, né? Ela é importante e significativa porque o jornal ele faz questão de destacar a repercussão negativa do acontecimento, a repercussão negativa da demissão do Luiz Henrique Mandetta. É importante também porque o jornal ele coloca no escopo do seu texto, no escopo dessa matéria, um antagonismo entre os discursos do Luiz Henrique Mandetta e do Bolsonaro, e demonstra que essa tensão discursiva acabou resultando na demissão do Luiz Henrique Mandetta. Ela traz para nós quem são os atores, né, da pandemia, sendo o Bolsonaro, o presidente da República, o ator principal, né, do jornal, tratado nesse jornal. E traz também um termo significante que é isolamento social, né, que é a questão que marca a atenção, que cria atenção e que tem como consequência a demissão do Luiz Henrique Mandetta, né? A segunda manchete é datada em 9 de agosto e é quando o Brasil ele atinge a infeliz marca de 100 mil mortos. Essa matéria é também bastante importante pela sua densidade, uma matéria de 2 páginas, só que ela é mais importante, né? A sua importância está no fato de ser uma matéria diferente das demais. É uma matéria que faz questão de humanizar esses números, né? Demonstra que não são só 100 mil mortos, são pessoas, são histórias, são rostos, famílias que sofrem, né, e sofreram com a perda desses familiares. Então essa matéria ela é centralizada a partir de fotos
de famílias, de objetos que foram deixados para trás por pessoas que foram infelizmente vítimas da Covid-19 no Brasil. O jornal ele meio que vai na contramão das demais matérias que produz quando humaniza, né, esses números, quando demonstra para o leitor, né, do seu jornal que esses números possuem histórias, foram rostos reais que não estão mais entre nós, seja por alguma ineficiência por parte dos governos, ou seja por alguma omissão dos mesmos, né? A terceira matéria, ela é datada em 11 de novembro e ela representa também um marco bastante importante para nós aqui. É importante porque pela primeira vez se trata da vacina, né? Mas essa matéria em si ela é importante porque ela demonstra que os atores eles são alterados ao longo do ano, né? E que também a crítica ao governo federal ela é intensificada, ela é endurecida ao passar do ano, ao passar do enfrentamento da pandemia, né? Nesse momento aparece um ator que é o governador de São Paulo, né, João Dória, e a manchete dessa matéria, né, que trata sobre a suspensão da testagem da vacina Coronavac, ela faz questão de evidenciar uma certa morbidez por parte do presidente da República, porque o presidente ele vem a comemorar a suspensão dessa vacina, né? No intertítulo, o jornal ele destaca que a suspensão da vacina não se justifica, já que a morte de uma das pessoas que estavam sendo testadas por ela não tem relação com a vacina. Logo, a comemoração do presidente é nada mais do que uma demonstração de negacionismo, né? É a comemoração de um indivíduo que tem um discurso e um comportamento completamente anticientífico, né? E a matéria, né, todo o seu decorrer, ela faz questão de evidenciar isso, né? Nessa matéria há também um destaque, né, que é quase que unânime para a repercussão negativa em diferentes pontos do seu texto há, né, ali a repercussão negativa desse comportamento do presidente. Portanto, esse é o posicionamento do jornal, né, ao colocar diferentes opiniões, que opiniões de diferentes pessoas, mas sempre demonstrando a negatividade dessa ação do presidente, o jornal se posiciona. Portanto, a gente consegue compreender a partir dessas matérias que o jornal Folha de São Paulo ele não age apenas como um mero informador, né? Não é apenas um jornal que se propõe a narrar os fatos, ele se coloca como ator ao criticar, ao endurecer a crítica frente ao presidente da República, ao Ministério da Saúde, e se demonstra para o seu leitor um produtor de significados e de comportamentos também, por que não? Né? Já que tem como objetivo, né, a partir da crítica, provocar uma certa reflexão do seu leitor sobre o comportamento, né, dos governantes, de diferentes pessoas que regem e que produzem, de certa forma, políticas públicas, que ainda produzem políticas públicas para o enfrentamento da pandemia no Brasil.